Informática básica para concursos. Nessa aula nós vamos falar sobre backup. Backup são cópias de segurança que devem ser feitas de maneira repetida. Caso algo aconteça com seu computador, se ele for roubado ou se ele for danificado, as suas informações que estão dentro dele sejam preservadas. Normalmente a gente faz o backup para um dispositivo externo do computador. Eu vou usar nessa aula um pendrive e eu vou mostrar para vocês como é um backup manual e como é um backup automático usando o sistema do Windows 7 e do Windows 10. Existe também um outro tipo de backup chamado incremental. Só é feito cópias dos arquivos que não estavam presentes antes do último backup. Então vamos lá. Nós clicamos aqui o Windows 7, a gente vai clicar aqui no botão iniciar e vai escrever backup. Eu vou clicar aqui no fazer backup do computador. Aqui está dizendo que o backup não foi configurado, configurar backup. Ele achou o meu pendrive aqui, tá? É um pendrive de 16 GB, mas tem livre só 4 GB. Então, eu vou selecionar ele. Uma imagem do sistema não pode ser salva nesse local, então é porque eu estou ocupando muito espaço desse pendrive, mas ele é o suficiente para mostrar para vocês como é o backup. Clico aqui no avançar. Deixar o Windows escolher as pastas. Ele vai salvar as bibliotecas, a área de trabalho e em pastas padrão. O backup desses itens será realizado regularmente. Como o Windows escolhe o backup? O que o Windows não vai copiar? Ele não vai copiar a pasta arquivos de programa. Ele não vai copiar arquivos armazenados no sistema padrão FAT. Não vai copiar nada que está na lixeira. Se está na lixeira, porque não te interessa, certo? E também não vai copiar arquivos temporários. Então, volto. E eu vou clicar aqui no avançar. Ele vai fazer esse backup todo domingo às 19 horas. Ou então, eu clico aqui em alterar agendamento. E eu escolho se é diário, semanal ou mensal, qual é o dia e qual é o horário. Tem que ser um horário que o computador esteja ligado. Não adianta você selecionar um horário que o computador estiver desligado, por exemplo, 1h da manhã, porque ele não vai ligar o computador para fazer o backup. Salvar as configurações e executar o backup. Ele já vai tentar fazer o backup agora. Só tem um problema, não vai caber dentro do meu pendrive. Mas se eu clicar no fazer backup agora, ele vai copiar a pasta imagens, área de trabalho, documentos, vai salvar a pasta vídeos e algumas outras pastas que são usadas por outros programas, como por exemplo o Outlook. Ele salva também as subpastas que estão dentro dessa pasta. Então, como eu tenho dentro da área de trabalho, eu tenho uma pasta chamada informática, ele vai copiar tudo que está na área de trabalho para dentro desse pendrive. Mas tem uma dificuldade. Eu vou mostrar para vocês que no meu disco C eu tenho pastas que foram criadas por mim. Essa Recovery, essa Gestor de Pedidos e essa CMS Files. O backup padrão do Windows não vai copiar essas pastas porque elas não estão nos locais padrão do Windows. Então, eu teria que fazer o backup destas pastas manualmente. Como é feito um backup manual? Seleciono a pasta, clico com o botão direito do mouse, copiar, vou lá no pendrive, clico com o botão direito do mouse, colar, está fazendo backup. Backup nada mais é do que cópia de segurança, então é uma coisa bem simples, o conceito é simples. Eu tenho certeza que você conseguiu entender. E também conseguiu entender como é que é feito. Esse é o backup manual, tá? Eu estou fazendo um backup manual aqui. Agora nós vamos verificar como é feito esse backup no Windows 10. O Windows 10 e eu vou configurar o backup automático do Windows, tá? Então eu clico aqui na barra de pesquisa, escrevo a palavra backup, ele já me dá uma opção aqui, configurações de backup. Vou clicar aqui, fazer backup usando o histórico de arquivos. Isso significa que é um backup incremental. Tudo bem? Então, vou clicar aqui no adicionar uma unidade. Ele já achou o pendrive. Fazer backup automaticamente dos meus arquivos está ativado. Eu vou clicar aqui no mais opções. Então, opção de backup. No Windows 10, está programado para o computador fazer o backup
dos últimos arquivos que foram alterados na última hora. Então ele faz de cada hora em hora e você pode alterar. Para não ficar lento o computador, você pode alterar para ele fazer diariamente, por exemplo. Então ele vai fazer diariamente, manter os backups sempre, e ele vai salvar estas pastas aqui. Jogos, links, downloads, favoritos, contatos, vai salvar a pasta do OneDrive, que no meu caso está vazia, a área de trabalho e as subpastas. Também vai salvar os objetos em 3D, pesquisas, imagens, documentos, imagens da câmera, vídeos, imagens salvas e músicas. Se eu quiser excluir algumas pastas, eu posso excluir todas elas ou só uma. E se eu quiser adicionar uma pasta, vamos dizer que eu tenho uma pasta no disco C, que não está nessa lista aí. Então você clica aqui em adicionar uma pasta e ele pergunta: qual é a pasta que você quer selecionar, afinal de contas, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou selecionar, por exemplo, essa MiniNote, que é uma pasta que eu criei no disco C. Se eu não selecionasse essa pasta aí, eu teria que fazer o backup manualmente. Selecionando aqui, escolho a pasta. A partir de agora, essa pasta MiniNote será feito backup diariamente, automaticamente, pelo Windows 10. Rolando a tela para baixo, aqui embaixo eu tenho restaurar arquivos de um backup atual. Vamos supor que algo aconteceu com o meu computador com o Windows 10, mas os arquivos estão no backup no pendrive. Eu preciso voltar esses arquivos do pendrive para dentro do meu computador. Acontece que quando o Windows faz o backup, ele dá uma compactada nos arquivos num formato do Windows, que não dá para ser lido por outra coisa, só dá para ser lido pelo próprio Windows. Então você precisa ter o Windows funcionando para você restaurar o que está lá dentro. Com o seu Windows funcionando, você coloca o pendrive, vai aqui no opções de backup, restaurar arquivos de um backup atual, segue as instruções e você consegue recuperar os arquivos que estão no pendrive para dentro do seu computador. Ah, mas fazer o backup manual é muito mais fácil. É muito mais fácil, só que o difícil é lembrar de fazer o backup manual. Muitas vezes a gente, na correria, na pressa, a gente acaba esquecendo de fazer o backup e quando a gente percebe, acabou passando mais de um mês. E aí pode ser que você tenha perdido já alguma informação. Como o backup automático, é muito mais fácil. Esse é o fim dessa aula e eu desejo para você sucesso!